Para muitas pessoas, eles dizem, é tudo mentira. Eu vi entidades que faziam coisas que humanamente eu nunca faria. Pegar as entidades tipo Cosme e Damião, que é as entidades crianças, infantis. Sim. Comendo barata, comendo lesma, comendo formiga. Formiga até vai, né? Comigo. Um bolinho com comida. Um bolinho com formiga até eu como. Já comi. Não, mas barata, lesma, essas coisas, pegar e comer. Mas isso naqueles rituais que eles ficavam incorporados e comiam? Incorporados. Incorporado, Vi entidades de Umbanda, Exu, Pombagira, que na religião afro-brasileira são entidades das trevas. Exu e Pombagira. A gente tava conversando. Maria Padilha, a Cigana, Tranca-Rua, Exu Caveira. Bebem a água que o passarinho não bebe. O consumo dele nesses cultos, nesses ritos, são bebidas, champanhe, cachaça, pé e barreiro e tantos outros. Cigarro, charuto, cigarrilha. Essas coisas desse ambiente próprios. Beber a noite inteira. Beber a noite inteira. Quando a entidade sai, nem cheiro do álcool a pessoa tem. Então... Tem gente que não acredita. Eu vi. Eu senti. Eu já vi coisas parecidas de crianças com uma força sobrenatural. Aqui, Vilela, uma das coisas que confundem muito a questão do exorcismo, a realidade física. Pessoas que, num momento ou outro, têm uma força excomunal. Eu já vi pessoas com um ataque epilético, com um problema psicológico, ter força que humanamente não teria. Pois é. E não era uma realidade espiritual. Existe na realidade espiritual, mas eu quero dizer aqui pra você, na realidade natural existem alguns fenômenos que são naturais ou psicológicos e não são espiritual. Sabe qual é o grande problema? Por isso que eu vejo aqui a importância desse programa hoje. Porque hoje qualquer coisinha que as pessoas passam, elas jogam pro plano espiritual. É o demônio. Elas não assumem a realidade humana. O demônio fala, desculpa, aí entendeu? Não sou eu não, hein? Você que quis beber desse jeito aí. Não vem colocar a culpa em mim, perdeu o emprego, não foi por minha culpa, não. Vilela, tudo as pessoas jogam espiritual. Eu vejo por mim, padre. Eu tô passando por perseguição no meu trabalho, fizeram um despacho pra mim. Minha filha, que vínculo você traz o problema no teu trabalho com o despacho com o trabalho? Quem que não passa dificuldade no trabalho? Até eu que sou padre passo por dificuldade no trabalho. Padre, eu tô sendo perseguido. Até eu sou perseguido. Padre, apareceu um câncer, uma doença, foi o fulano que fez. Meu filho, quem disse que a doença é fruto de trabalho? A palavra de Deus e a doutrina da igreja nos ensina que a doença e todo qualquer mal é fruto do pecado. O pecado original de Adão e Eva que trouxeram como herança aquilo que Paulo nos ensina. O salário do pecado é a morte. O sofrimento que nós vivemos, a doença, a enfermidade, perseguição, guerra. Essa semana a gente viu aqui no programa. Os debates da guerra, do conflito, da violência. Isso é fruto de quem? É fruto do pecado original que tirou a ordem perfeita que Deus criou e o homem usando a liberdade de forma errada gera tudo isso. Mas isso não tem vínculo direto com ação extraordinária. O inimigo se utiliza disso. Ele se utiliza disso. Mas não quer dizer que é porque está acontecendo isso, é ação do demônio. Mas, sabendo-se que passou pelos testes e sabe que aí tem que buscar o exorcista. E aí? Como que é o processo? Tem uma entrevista, tem uma consulta com a família, ou em caso você já tem que ir direto com a pessoa que tá endemoniada? Assim, eu vou trazer um caso prático como exemplo. Pra explicar. Pra explicar. Tá. O ano passado, lá no Japão, pra não falar a cidade que foi, né? Ah, tá, então não foi no Japão. Não. Me chamaram pra atender uma criança que estava aparentemente com ações extraordinárias. Quem indicou essa criança
foi uma pessoa de oração, que tinha experiência, essas coisas. Fui visitar a criança em casa. Porque é o primeiro passo. Você vai fazer a entrevista com a pessoa. Só que daí eu fui visitar a criança em casa. Estavam os pais, os avós e a criança. Cheguei em casa, comecei a conversar com os pais, com os avós. Mas conversa natural. Pelo menos já não chegou, no meu perguntou. caso, eu faço o critério assim, Vilela. Eu não vou chegar lá, vamos ver, onde é que tá a pessoa com o demônio? Cadê o diabo? Cadê o diabo que eu quero falar com ele? Uma visita normal. Pra não criar expectativa e nem assustar o povo. Uma visita normal. Tudo bem? Como é que estamos? Traz um cafezinho, o padre toma um café. Eu não como. Mas tem algum motivo? Pra não engordar. Entendi. Entendi. Porque se o padre for comer em toda a casa que visita, Já era. O rei É um Momo, banquete sempre, né? o rei Momo perde. O padre é eleito o rei Momo. Cheguei na casa, conversei com os pais, eles contaram toda a história. Acontece isso, porque a família é assim, porque a avó é de matiz afro-brasileira. E acontece isso, e grita, e bia, e violência, e isso, aquilo, outro. Tá bom. Cadê a criança? Aí chamaram a criança, ela veio, eu olhei assim de longe, eu já vi que ela tinha algum probleminha psicológico, emocional. No olhar assim, eu já percebi que tinha alguma coisa, mas tá bom. Conversei com a criança, conversa normal, conversa de criança. Aí, o que eu fiz? Era criança mesmo. Criança, tinha uns 10, 11 anos, Tá. Criança. O que eu fiz? Pega uma garrafa de água pra mim. Aí trouxe a água. Traz o saleiro pra mim. Pegou o sal. Traz o azeite, o óleo pra mim. Trouxe o óleo. Aí eu fiz a oração do exorcismo desses 3 elementos. E tem uma oração própria para cada um dos elementos de exorcismo. Exorcizei a água, o sal, o óleo. Tomei um pouco da água. Falei para a família, bebe a água. Para a criança, bebe a água. Aí ele meio que não quis beber. A mãe deu e meio que não quis beber. E eu falei, agora... Jesus, vem meu socorro. Quando ele não quis beber com a mãe, eu peguei. Bebe. Ah, pegou e bebeu. Menos mal. Pegou e bebeu. Mas isso não foi um bom sinal. Por quê? Porque se uma pessoa está com a ação extraordinária do demônio, e o demônio sabe quando o sacerdote ele é exorcista nomeado pelo bispo, se o padre disser para, ele para. Se o padre exorcista oficial disser pro demônio, para de gritar, ele continua gritando, pode ir embora, porque isso aí não é demônio. Então ele obedece. Ele obedece, por causa que ele sabe que aquele ministério não é do padre, mas ele está revestido da autoridade de Jesus e ele é exorcista nomeado. Entendi. Quando eu falei bebe, ele bebeu, eu falei, agora... Então o problema foi ele beber, né? Não beber. Mas não aconteceu nada. Bebeu a água, ótimo. Como eu percebi que ele tinha algum probleminha assim, eu fui dar unção dos enfermos nele. Sacramento. Aí dei unção dos enfermos, fiz a oração, recebeu a unção, recebeu o óleo, exorcizei a casa inteira com água benta, com sal, com tudo. Não teve um grito, nada. Tranquilo, vou embora. Não vi nada. À noite eu recebi um vídeo do menininho desfazendo... Tribuchando. Ok. 2 dias depois voltei, num outro horário, nas 3 horas da tarde, na hora da misericórdia. Hora da misericórdia. Cheguei lá, a criança brincando, jogando bola, feliz da vida. Eu, tá bom, beleza, maravilha. Chamei ele, fulano, vem aqui, senta aqui do meu lado. Você conhece o texto da misericórdia? Não conheço, padre. Ele estava com uma cruz no peito quase do tamanho da minha. Ele estava usando uma cruz, ele não colocou, ele estava usando. Uma pessoa com ação extraordinária do demônio não usa sinal sagrado, não vai estar com cruz no peito. E ele tava. Ensinei ele a rezar o terço da misericórdia, tudo tranquilo. Aí
o que aconteceu? Uma das pessoas que estava lá falou assim: fala pro padre o que você vê. Quando falou que você vê, eu falei: você vê? Daí ele disse: vejo. Eu vejo um homenzinho de vermelho correndo aqui no quintal, de guampinha, de rabinho, de vermelho. Eu falei: ah, tá. Eu também, quando eu era criança, eu via uns desenhozinhos que tinham uns demôniozinhos pequenininhos, vermelhinho. Um falava de um lado, o anjinho do outro e o diabinho de vermelho. Qual é a imagem que uma criança tem de diabo? Não é essa? É essa aí. Não é essa que pintam pra gente? Falei: ah, que bom. Tá vendo coisa porque pessoa normal não vê. Fala pro padre o que você ouve. Eu falei: você ouve? Ouço. Ele manda eu bater na mãe, bater na avó, bater no vô, xingar, dizer que eu vou matar, que eu vou matar todo mundo, que eu vou matar e que eu vou fazer. Ah, você ouve tudo isso? Sim. Eu falei: ah, então tá bom. Que bom. Eu pensava, né? Porque pessoa normal não escuta. Pessoa que escuta e vê, Vilela, precisa urgentemente ir no médico. Pessoa normal não vê e não escuta. Não estou dizendo que não pode ser uma ação extraordinária, mas a regra é: quem vê e escuta tem que correr no médico primeiro. Nada. Ok. Falei: ó, infelizmente, já vim aqui 2 vezes, não vem um sinal, não tem um... Não posso. O que eles queriam? Que eu fizesse a oração do exorcismo, a todo pano. Eu falei: olha, o que vocês veem, enquanto eu não ver, eu não posso fazer nada, porque quem dá o diagnóstico aqui é o exorcista. Leigo não dá diagnóstico. Porque pro leigo qualquer coisa pode ser o diabo. O diabo. Por tudo que você tá me falando da criança, pra mim, que sou leigo, já era o diabo. Tá vendo coisa, tá ouvindo coisa, tá gritando, tá não sei o quê. Não quer tomar água. E pra um exorcista, que é o seu caso, não vê sinal. Não é sinal. Resumindo, não foi diagnosticado esse caso como exorcista. Passou um tempo, eu tive que viajar, não pude acompanhar a família. Eu pedi pro bispo nomear um outro padre para acompanhar esse caso. Foi feito isso. Quando eu voltei de viagem, entrei em contato com o padre para saber o que aconteceu. Padre, nem lhe conto. O senhor estava certo. Não era o diabo. Ele tinha uns probleminhas psicológicos. E ele sofria abuso. Por que era violência? Por causa dos abusos que ele sofria. A forma que ele tinha para se defender, chamar a atenção, pedir socorro. Sofreu os abusos dentro de casa. Não me falaram. Não falaram. Só falaram que ele sofria abuso. Não sei se foi em casa, na escola, não sei. Mas para dizer, esse processo que você identifica tem que ser o sacerdote. O sacerdote num ritual, porque eu vou falar para você, Vilela, eu sou sacerdote nomeado há 3 anos. Eu não fiz exorcismo, eu não fiz nenhum, mas eu presenciei alguns. O sacerdote, ele se prepara, que não é assim, a gente pensa que no exorcismo, eu chego hoje, faço a oração e a pessoa tá liberta. Não é? Tem exorcismo que leva semanas, meses, anos. O que depende da ação e do tipo de opressão, de ação extraordinária que aquela pessoa tá vivendo. Tem tipo de demônio que não quer sair de jeito nenhum. Então, depende do grau aí. Lembrar que quando uma pessoa é possuída, ela pode ser possuída por um demônio. Ou ela pode ser possuída por um legião, como nos diz Marcos no Evangelho. Então, tudo depende. O que acontece? O padre se prepara. Vai confessar, vai celebrar missa, vai fazer penitência e vai para os atendimentos. Sempre com intercessores, com pessoas que vão ajudar a rezar. Você sabe por que o demônio, a gente vê nos filmes, por que o demônio às vezes sobe na parede? Às vezes vira o pescoço 360 graus. Desce a escada de costa. De costa. Descer a escada de costa até vai. Subir a parede até vai. Agora girar o pescoço 360 graus, saiba, isso aí é
realidade hollywoodiana. Porque a pessoa que gira o pescoço 360 quebra. Quebra, morre. Só se for contorcionista. Só se for um mágico. Então, por que eu tô dizendo isso? Porque o padre vai ter várias sessões, dependendo do caso do exorcismo. Vai rezar um dia, vai marcar outra semana, reza outra. Porque tem um desgaste, o demônio faz todas essas coisas aradas aí. Pra quê? Pra desvirtuar o olhar daquele grupo da oração e parar de rezar. Porque a arma mais poderosa para expulsar o mal é a oração. Pois é. A oração. Então o padre vai usar os elementos que ele tem. A gente já falou, né? Vai estar lá com as vestes para celebração, porque é uma celebração. Uhum. Vai estar de batina, de túnica, de estola, com o ritual do exorcismo próprio que a igreja nos traz. Os sinais sacramentais, a cruz, a água, o sal, o óleo. E as orações. Orações deprecativas que o rito maior do exorcismo prescreve. O padre no exorcismo não inventa oração. No exorcismo ele vai seguir as orações próprias do ritual. Por quê? Porque quando um padre usa o ritual do exorcismo ou o ritual de bênção, para dar bênção, o padre não está fazendo aquela oração por ele sozinho. Quando o padre usa um livro litúrgico, a igreja inteira está rezando com ele, porque ele está usando aquele livro litúrgico aprovado pela igreja. Não é oração pessoal. É a igreja inteira que reza. Com os sinais sagrados. Se precisar usar água benta, vai usar água benta. Se precisar usar o sal, vai usar o sal. Se precisar usar o óleo, vai usar o óleo. Se precisar usar a cruz, vai usar a cruz. Se precisar colocar a estola, vai colocar a estola. E fazer as orações. Olha, padre, as realidades místicas. Eu vou dizer uma coisa, não leve como ofensa, mas ainda bem que eu não vejo o demônio. Porque se eu visse igual o Padre Pio, o Padre Pio viu o demônio no confessionário. Exato. Ele viu. Já contei essa história aqui, mas. Conta de novo, de novo. Tem acho que 3 histórias ou 2 do Padre Pio que me dão muito medo, que é de contato com o demônio. São 3. A primeira história é quando ele. Porque o Padre Pio confessava as pessoas 16 horas por dia. Vivia no confessionário. Vivia no confessionário. Então, ele. Até quando ele foi investigado pela igreja por conta dos estigmas, proibiram ele de confessar. E ele foi ficando doente, foi ficando muito triste. Então, ele confessava as pessoas 16 horas por dia. E é engraçado porque quem vai lá em São Giovanni Rotondo vê esse confessionário dele, e é um confessionário que tem 2 lados, então é para 2 pessoas entrarem. Então ele confessava uma aqui, virava e confessava outra aqui. Ele não saía do confessionário. Sim. E uma vez era tarde da noite, ele estava terminando a confissão, ele confessou as pessoas. Eu lembro que pelo relato que eu li das cartas do Padre Pio, ele termina de confessar uma senhora que ele conhecia, e ele vê que tem um homem sentado de roupa toda preta, de chapéu assim embaixo, ele não vê o rosto, e esse homem chega pra ele e se senta sem falar nada dentro do confessionário. E ele já estava cansado, ele não consegue ver através daquelas achuras ali quem que é. Ele fala: meu filho, pode começar, vou te confessar. Só que esse homem começa a confessar coisas e falar mal de Jesus, assim. Do tipo: olha, eu fiz tal coisa, porque nas cartas não falam o que esse cara pecava. Só que quais eram os pecados dele. Mas ele falava que ele colocava Jesus como uma figura do tipo: não, Jesus não pode perdoar isso aqui, então acho melhor eu continuar pecando. Então ele falava contra Jesus, esse homem. O Padre Pio, muito audacioso, começa a entender que não é uma pessoa comum que tá ali. E aí esse homem vai confessando coisas muito cabeludas, né? Inclusive no relato eles usam essa palavra, pecados muito cabeludos. E aí o Padre Pio, e aí o homem fala: eu gostaria de saber qual é a minha penitência, né? Que geralmente vocês, os padres, dão uma penitência, uma oração. Isso. E aí o Padre Pio fala assim: antes de eu te dar a penitência, eu quero que você só repita comigo: viva Jesus, viva Maria. E nessa hora ele diz que ele vê, sabe, uma faísca de fogo fazendo ele vê uma faísca de fogo, sobe um cheiro horrível no ar, e ele percebe que ele tinha confessado. É o demônio que estava ali querendo
fisgar o Padre Pio. Então, quer dizer, ele vê o demônio, o Padre Pio. Ele não é uma miragem, é uma visão mística também. Na outra história de demônio do Padre Pio, que essa acho que me dá mais medo, era uma noite de verão, ele tava lá no... Antigamente falava convento pra padre também, não é, Paulo? Não. Depende. O seminário. Padres... Diocesanos é seminário. Convento pode ter padres, mas são para religiosos. E do Padre Pio era mosteiro? Sim, é mosteiro ou convento, porque ele era capuchinho, né? Isso, então. Ele era frei. Porque nos contos falam... Nos contos, né? Falam convento. Então fala que ele tava no convento à noite, era uma noite de verão. E ele tinha um outro... Eu não vou lembrar o nome do outro padre. Que era um outro padre que sempre eles iam jantar juntos depois que ele terminava a confissão. E aí ele diz que ele ouvia passos de alguém ansioso andando... pelo convento perto dele. E aí ele fala, o padre tal deve estar ansioso, deve não estar conseguindo dormir porque tá muito calor. Vou convidá-lo pra gente orar. E aí na hora que ele sai da varanda, na varanda dele, que era uma varanda, acho que o segundo andar, que ele vai chamar o padre, ele vê... Essa é a descrição que eles dão na história. Ele vê como sabe aquelas gárgulas de igreja que ficam... que tem formato do diabo, assim. Sim. Ele vê como se fosse uma gárgula dessa, só que com uma cara de cachorro. E aí ele vê em cima do telhado do outro lado. Ele diz que nessa hora ele já se joga pra dentro do quarto dele em formato de cruz, se joga de bruço no chão e começa a rezar invocando Jesus para que aquilo não atacasse ele. Uhum. E aí diz que, pelo relato, o Padre Pio conta que essa criatura pula pra varanda dele. Meu Deus do céu, eu imagino isso. Um bicho, uma gárgula dessa entrando na minha casa. E aí ele ouve vozes falando, é ele. Tipo, é ele que a gente tem que levar, alguma coisa assim. E ele começa a rezar. E aí ele diz que essa criatura também vai embora e ele não é levado, ele não é atingido. Num outro relato que eu também achei muito interessante, e esse relato eu escutei de frente com o quarto que era dele, com a cela dele lá em São Giovanni Rotondo, a guia que contou que uma vez, toda vez que ele lutava com o demônio, ele saía machucado, né? Ele voltava ferido fisicamente. E aí ele avisava pros padres, ele sabia quando o demônio estava se aproximando e ele falava pros padres, não me ajudem. Vocês só vão me ajudar em tal momento quando eu chamar. E aí os outros padres ouviam as batalhas dele com o demônio de dentro do quarto. E aí quando deu por volta das 3 da manhã, fez-se um silêncio depois daquela barulheira dentro do quarto do Padre Pio. E aí os outros padres começam a ouvir uma voz bem baixinho. Podem vir. E eles falam, Padre Pio agora tá precisando da nossa ajuda. Quando os outros padres abrem a cela dele, os ferros da cama dele, que são de ferro, também estão retorcidos. Então dá pra ver que o demônio gosta de retorcer ferro, pra mostrar que eles têm poder. E o Padre Pio tá com um corte na testa, sangrando, bem perto do supercílio aqui, né? E aí o Padre Pio diz pros outros padres, o demônio tentou arrancar os meus olhos. E aí os padres acodem ele, fazem um curativo, e no outro dia o Padre Pio numa missa com o curativo, na hora que ele vai entregar a comunhão, uma mulher fica possuída. Exato. E fala com uma voz pra ele, ontem eu não consegui tirar os seus olhos, mas eu ainda vou conseguir. E depois ela volta a si. Então, quer dizer, são relatos do Padre Pio que ele tinha contato direto com o cão, com o demônio, né? Sim. E eram contatos físicos também, né? Também. Vexação. A vexação que você falou, né? Exato. Esses 3 relatos são os que mais me dão medo dele, assim. Porque... E assim, eu sempre achei, padre, que a igreja... Porque o Padre Pio teve um momento em que a igreja meio que desconfiou dele por conta dos estigmas e tal. E eu sempre achei que a igreja não atestava essas histórias. Quando eu fui lá no santuário visitar, que na hora que a gente entra tem uma imagem dele pegando no pescoço do demônio, a igreja atesta essas histórias como reais, com né? Com certeza. Porque na vida do santo, a igreja primeiro ela vai buscar as provas irrefutáveis de tudo aquilo que aconteceu na vida daquela pessoa, para atestar que há veracidade ou não, e depois canonizar ou não. Porque a igreja tem muita prudência para não também causar a histeria coletiva e tantas outras realidades. E o Padre Pio, ele não é tão antigo, né? Ele morre em 68, mas ele fica 40 anos sepultado. Sim.
E quando vão desenterrar, ele tá intacto. Não, intacto assim, né? Ele não é. Ele tem algumas partes decompostas, mas o corpo dele tá lá até hoje pra ser venerado, né? Com certeza. É um grande homem do nosso tempo. Mas o santuário dele, ele me deu uma... É muito forte a história toda, mas ele me deu uns medinhos em algum momento. o relógio, quando ele morre às 3:30 da madrugada. O relógio parou nesse momento. O relógio tá lá parado. Para na hora da morte dele? Para na hora da morte dele. Tá lá parado. Pá. Era, algum dos meus seguidores falando, era 3:29. Não, mas ele morreu 3:30. 3 da madrugada. Aí, tá vendo? 3 da madrugada tem alguma coisa aí. Essa né? hora também falam que é a hora do demônio, né? Porque o demônio, como ele não cria nada e gosta de Só copia. Às 3 horas da tarde é a hora da misericórdia, a hora que Jesus morreu na cruz. Ele vai trazer às 3 horas da manhã o oposto, inverso, a hora das trevas. Pois é. E coisas como brincadeira do copo, essas brincadeiras Ouija e tal, essas coisas podem atrair demônios pra pessoa? Você já soube de casos São assim? brechas. Não soube de casos, mas... Essas brincadeiras. Sabe? Brincadeiras, elas sempre vão trazer para nós fundos de verdade. Por que, Vilela? Porque o mal, ele não está tão preocupado com a nossa intenção. Pois é. A gente fica muito preocupado com a intenção. Ah, a brincadeira do copo... Eu não tô querendo... É uma brincadeira inocente só, padre. Vamos só ver como é que é. Só pra ver como é que é. Só que o demônio, ele não está preocupado com a tua intenção. Ele está preocupado e ele fica observando... As brechas que você As abre. brechas que a gente dá. A ação que a gente faz para que ele possa entrar naquele lugar. É como dirigir bêbado. Exato. Você não tem intenção de atropelar uma pessoa, mas você correu risco. Não, corre risco. mas... E o demônio, ele não brinca em serviço. Por isso ele é um anjo. Nós precisamos lembrar aquilo que a doutrina da igreja nos ensina. É um anjo decaído. Um anjo, ele tem uma inteligência superior à nossa, um poder de observação maior do que o nosso, então ele fica só na espreita. Ele fica só olhando aquilo que é sujeição, aquilo que nos agrada. E na hora certa ele oferece. E a gente cai na dele. Cai na dele. E essa coisa de eu sempre vejo em filmes também, padre, de falar o nome do demônio, por exemplo. Porque falam muito assim, se eu adivinhar o nome do demônio, Ele perde a força. eu perdeu a força. Isso tem, é verdade? Existe isso. E ele é obrigado a dizer o nome quando você pede em nome de Jesus ou pede de uma forma certa de oração? Nos cursos de exorcismo, a orientação que a gente tem é que a gente não dialogue com o demônio. Primeiro porque o diálogo, ao invés da oração, vai dar o que ele quer. Depois, se você vai dialogar com o demônio, ele é o pai da mentira. Se você abre um diálogo com ele, ele pode começar a criar realidades fantasiosas ou da tua história, ou que você viveu. Não que ele saiba o que nós temos na nossa mente, mas tudo aquilo que o demônio sabe, e ele sabe, é porque nós mostramos para ele. A ponto de, num retiro espiritual que a gente estava participando, uma irmã estava atendendo uma pessoa aparentemente com uma ação extraordinária, que o demônio contou todos os pecados dela na frente dela Então? do padre e da outra pessoa. Então, mas não é que ele sabe aquilo que está oculto dentro de nós. Ele tá aqui, né? Ele sabe o que a gente faz. E outra, ele tá aqui desde o começo de tudo. Ele sabe o que você fez, o que seu pai fez. Exato. Ele tem então, acesso você abre o diálogo pra ele pra saber o nome, ele pode entrar nessas coisas pra nos destruir. Sexta-feira, 3 horas da manhã, onde o senhor estava? Aí o Homer já vai gaguejar. Eu tava em casa. Não tava. Você estava naquele lugar. Augusta. Tava na gandaia. Vou te dar uma dica, o diabo fala. Augusta, 3 horas da manhã, hein? Luzinha vermelha. Aí você tá falando comigo. Tô falando com o Mário. Tá falando comigo. Jogou pra cima e caiu no colo? Exato, a orelhinha do Lene. Mas é verdade, né? A gente vê... agora. Eu já ouvi muitos relatos que se o padre, o pastor que tá fazendo o exorcismo, ele levanta tudo da vida do cara. Você é infiel com a sua mulher, ou você não sei o que do seu Se filho. você não... Por isso a necessidade da confissão antes de qualquer prática. Mas só pra gente encerrar a questão do nome, tudo bem, você pode questionar o nome. Mas se o diabo é o pai da mentira, quem garante Ele vai mentir. que ele vai falar o nome dele? Mas ele não é obrigado a falar, porque, por exemplo, Jesus O exorcista, ele é obrigado a falar a verdade. Isso. Mas só que ele é o pai da mentira.
raramente é um ou dois casos que Jesus, em algum exorcismo, perguntou O nome. Um ou dois casos. A maioria dos casos ele não perguntou. Ah, é? Porque isso não é o mais importante. Agora na televisão, os caras entrevistam o demônio, né? Na televisão. Você vê na madrugada. Da onde você vem? O que você faz aí? Exato. E tem aquelas vozes. Pra Quem nunca é a veio? voz do Tiririca? Ô, abestado. É o demônio abestado. É menino ou menina? É o demônio. Mas é engraçado isso, né? Às vezes você vê umas coisas, parece uma entrevista com o demônio, Sim. só manda ele embora, né? Só manda ele embora. E a pessoa, quando você vê que ela inflige, se machuca e tal, depois que o demônio sai, é curado isso ou tipo, fica as feridas? Depende do caso. É? Depende do caso. Tem casos que não aparecem, tem casos que aparecem, né? Sério? E aquilo, quando o demônio sai, volta ao normal ou tem uma cicatrização Então, é nisso normal? que a gente tá falando. A princípio fica normal, ou dependendo do caso, não fica. Não fica, não às tem vezes? não tem um modus operandi. Tá. Cada caso é um Cada caso. caso é um caso. Existem casos que a pessoa começa a colocar para fora do corpo agulha e ferro e prego e Cara, coisa que ela não tinha. coisa que ela não tinha, não tem engolido, como né? sair. Exato. Que Ação doideira. E extraordinária. Essas coisas não dá pra entender, né? Não dá pra entender. É, que se eu ver um negócio desse perto de mim, assim, eu acho que eu não... Não, e Porque outra... você me falando já me choca. Mas agora você imagina você vê uma pessoa... ela bota um Tem o negócio... lado ruim, que é você ver uma coisa dessa e ficar assustado, mas o lado bom é que você fala, pô, então existe alguma coisa além do mundo material. Esse eu acho que é o lado ruim, porque, Por quê? porque às vezes a gente fala assim, não, gente, mas eu acho que... Porque eu já usei muito padre da negação. Falei, não, gente, eu não acredito no demônio. Não acredito, ele não existe. Esse Aí é o você maior- vê um negócio desse... É o maior truque dele. É né? o maior truque, eu não existo. Aí você vê um negócio desse, a pessoa levita com uma cadeira igual o padre viu, aí você fala, desculpa a palavra, ué. ferrou, né? Mas é? Não é? Porque é uma coisa assim. E, padre, quem são os demônios? Quem que vai possuir essa pessoa? É Lúcifer? É Satanás? É Asmodeus? É Astaró? É Paimon? Eles têm nomes? Vocês trabalham com os nomes Existe. desses demônios? Tem a doutrina exorcística, tem muitos livros que trazem, né, diversos nomes de demônios, pelas práticas que nos antecederem, que foi transmitido pela tradição da igreja. E vale falar que eu falei esses nomes porque esses nomes são os mais corriqueiros que usados nos conhecem. filmes. E- Pazuzu, né? Que é o do exorcista. Tem alguns nos filmes e tem na Sagrada Escritura, tipo Lúcifer, Asmodeu, Satanás, né? Então tem esses nomes, Legião, são nomes bíblicos, mas também Legião são vários. existem outros vários. Por É. quê? Porque quando nós falamos de demônio, Daniel e Vilela, nós precisamos lembrar que nós estamos falando daquilo que deu origem ao mal, que foi a queda de Lúcifer, o anjo mais belo que existiu das criaturas criadas por Deus, Mais poderoso, né? mais poderoso, e por rebelar-se contra Deus, aqui está a origem do mal. A rebelião de Lúcifer contra Deus, ele trouxe aquilo que o livro do Apocalipse vai dizer, terça parte Do céu. dos anjos, É muita gente, é muito anjo. ele trouxe consigo. Então, A lábia que esse cara tem... a hierarquia angélica que nós temos, os 9 coros angélicos que nós temos, que são fiéis a Deus, também existe na realidade do mal. São os caídos. Os anjos caídos. Então, cada coro tem X quantidade de anjos. Equivalência. Equivalência. Querubim... Serafins, os coros É. todos, eles têm, porque foram os decaídos. Então, a questão dos nomes, de acordo com a realidade angélica, vai depender da função que ele exerce. Lembra? O anjo, por si só, é um espírito puro, um mensageiro. Ele ganha nome quando ele vai fazer algo extraordinário. Miguel, quem como Deus. Gabriel recebeu o nome porque veio força de Deus. Rafael recebeu o nome porque ele foi cumprir uma missão. A cura de Deus.